Olá, eu sou Vanessa Patzlaff Bosenbecker, eu sou arquiteta e urbanista, sou professora no IFRS Campus Rio Grande, sou mestra e sou doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural. Primeiramente, eu gostaria de agradecer enormemente à equipe do Museu Grupelli por ter me dado a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando. A minha pesquisa, então, teve origem porque quando eu iniciei essa jornada acadêmica, eu comecei a ler um pouco em algumas disciplinas sobre arquitetura de imigração, arquitetura étnica no Rio Grande do Sul, principalmente os trabalhos do professor Günther Weimer. Eu percebia que muitas das características que eram descritas pelos autores, elas estavam presentes nas casas da minha família, quer seja das minhas tias, dos meus tios e também a casa dos meus avós, que é uma casa que abriga a maior parte das minhas memórias afetivas mais felizes da infância. Então, a partir dessa percepção, eu elaborei um projeto de pesquisa e eu fui analisar casas que pertenciam aos fundadores da Comunidade Luterana Livre Palmeira, que fica na colônia Osório e que abrange, que recebe pessoas das colônias Osório e Crespo. Essas colônias ficam no 3º distrito de Pelotas, no distrito do Cerrito Alegre. Os meus avós foram fundadores, junto com outras 20 famílias, e eu foquei a minha pesquisa no mestrado nas casas dessas pessoas. Nessa pesquisa, eu percebi que muitas características que a bibliografia trazia como sendo características da organização dos sítios e das casas em solo pomerano e também características que os imigrantes construíram e utilizaram, então, quando chegaram no Rio Grande do Sul, permaneciam na casa dessas pessoas, essas pessoas que compunham a 3ª geração de imigrantes, em solo brasileiro, ou seja, eram netos desses imigrantes. E listei aqui algumas das principais características que eu identifiquei naquela pesquisa, então. A organização do pátio, sempre em setores, setorização desse pátio, então, uma parte do pátio reservada para serviços relacionados à agricultura, outra ao manejo dos animais, outra parte para os serviços domésticos, um pátio de contemplação, um jardim. Normalmente também tinha um pátio que era um pátio de convivência. Então, esse pátio setorizado, tal qual alguns autores discriminavam como sendo acontecendo tanto na Pomerânia, que não tinham grandes pátios como aqui, mas que organizavam as aldeias onde essas pessoas viviam dessa maneira, e também nestes imigrantes quando eles chegaram aqui, os imigrantes em si, não essas gerações posteriores. Essas casas normalmente afastadas das estradas principais, a presença da varanda, nessas casas. Posteriormente, a gente identificou que o telhado de 4 águas é característica dessa geração, desse período que eu estudei, que é uma casa mais recente, da década de 50, mas então a predominância do telhado de 4 águas também. A cozinha ampla, porque estes imigrantes, esses descendentes de imigrantes, normalmente valorizam esse momento da preparação do alimento e o momento da refeição como em si. Então, as cozinhas geralmente precisam estar preparadas para receber esse momento de celebração em torno do alimento. As casas, diferentemente das casas portuguesas, que é a colonização aqui da nossa região, a colonização mais forte, as casas sem corredor, a distribuição dos ambientes, então, de um ambiente para o outro e não através de um longo corredor que distribui esses ambientes. E uma característica bastante interessante que eu identifiquei neste meu trabalho foi a questão de que as casas, elas utilizam como técnica construtiva a alvenaria de tijolos. Esse tijolo, um tijolo feito em mutirão. E esse mutirão, um momento de muita alegria para essas famílias, porque elas se reuniam para fazer os tijolos com o material que eles tinham no próprio sítio. Eles faziam isso em parceria. E esse momento era um momento que tinha música, que tinha comida, era um momento de reunião e um momento em que eles transformavam, então, essa função de fazer o tijolo em um momento de celebração. Então, todas as famílias com as quais eu conversei sobre esse momento sempre lembram desse momento como algo muito feliz. E outra característica interessante
é que, embora essas casas elas utilizem uma alvenaria de tijolos, e sabendo que lá na antiga Pomerânia a técnica construtiva mais utilizada era a madeira, era a construção em madeira, aqui eles não encontraram essa madeira de boa qualidade como eles tinham lá, em abundância, né, como eles tinham lá. Então, aqui as casas eram feitas de tijolos, mas sempre que aparece algum tipo de madeira na construção, quer seja no assoalho, né, no piso, no forro, na cobertura, na estrutura da cobertura do telhado, ou até mesmo dos galpões, a gente percebe que a técnica construtiva, a forma como eles trabalham com essa madeira, é diferente da forma como os portugueses trabalham a madeira, né? Então, quando a gente olha para uma arquitetura erudita, uma arquitetura da zona urbana, uma arquitetura que contou com arquitetos, com engenheiros, ou pelo menos com um mestre de obras mais especializado, a técnica, a forma como a madeira era trabalhada era diferente da forma como esses imigrantes e como esses descendentes de imigrantes trabalharam a madeira. Então, é nesse trabalho que a gente percebe mais a presença dessas pessoas. E aí, depois de ter desenvolvido esse meu trabalho de mestrado, essa minha dissertação, eu segui o meu trabalho no IFRS. Lá nós temos o núcleo de arquitetura, né, do qual eu faço parte, e o núcleo de arquitetura do IFRS, em parceria com o núcleo Educa Memória da FURG, desenvolveu uma ampliação dessa pesquisa, digamos assim. Nós fomos analisar casas de descendentes de pomeranos também na Serra dos Tapes, sempre na Serra dos Tapes, mas também em São Lourenço, em Canguçu. Nós olhamos algumas outras casas e nós constatamos que isso é algo que acontece em todas as casas, né? Porque lá naquela minha pesquisa de mestrado, alguém poderia chegar e dizer, foi um questionamento que eu mesma me fiz, se essa repetição de técnicas não era algo que acontecia exatamente porque essas construções se davam em mutirões, então eram sempre as mesmas pessoas que estavam ali reunidas para construir as casas, ora no terreno de uma família, ora no terreno de outra, mas sempre as mesmas pessoas. Mas nós identificamos que não, que mesmo estando distantes no território, né, muitas dessas características se repetem, tá? E aí, para finalizar, eu vou só contar o que eu estou fazendo nesse momento, porque eu estou querendo responder uma grande inquietação que me surgiu no desenvolvimento dessas pesquisas, né? A grande questão é, será que essa arquitetura, que naquele momento lá a gente afirmava ser pomerana, ela é exclusivamente pomerana? Então agora eu estou tentando identificar quais são as características étnicas, né? Quer seja de germânicos, de italianos e de franceses, porque uma das minhas grandes questões, né, dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo é tentar entender como que se dá a construção dessas edificações no território da Serra dos Tapes e como que essas etnias contribuem umas com as outras, né, pela proximidade que elas têm no território. Então, era isso que eu tinha para agora. Se alguém quiser contribuir, questionar alguma coisa, eu, na medida do possível, eu vou gostar muito de contribuir e de ouvir. Era isso. Então, forte abraço e um bom trabalho para todos nós.